Hoje é o último dia de 2025 e eu quero saber, você já fez a sua listinha de metas para 2026? Guardar dinheiro, emagrecer, fazer uma faculdade, passar mais tempo com a família, comprar a casa própria. Cada um tem um desejo ou vários para concretizar no ano novo. E esses rituais de passagem do tempo são mesmo uma ótima oportunidade da gente parar, refletir e repensar nossa vida e nossos objetivos. As metas não devem ser necessariamente uma obrigação, elas são uma intenção. Mas é lógico que todo mundo quer terminar o ano com uma série de vitórias para comemorar. E para que as metas saiam do papel e virem realidade, existem algumas atitudes que precisam ser levadas em conta. Como concretizar as metas? Como persistir mesmo quando encontramos resistência no caminho? Esse é o nosso tema de hoje com o médico e doutor em neurociências Lucas Medeiros. Eu sou a doutora Thelminha e este é o podcast do Bem-Estar. Seja bem-vindo, doutor Lucas. Doutora Thelminha, eu estou feliz aqui de estar com você, de estar junto com vocês nesse dia para pensar as nossas metas para 2026. Prazer o nosso. Então vamos lá. Doutor, as pessoas costumam aproveitar esses marcos de tempo, como aniversário, ano novo, para fazer ali um balanço da vida e dos objetivos, né? Esses comportamentos são comuns em vários povos? Thelma, são comuns, né? E o Réveillon, no meu ver, né, o Ano Novo, ele herda exatamente esse papel ancestral desses marcos de virada, desses tempos de pausa que a gente merece usar para refletir sobre a nossa saúde física, nossa saúde mental e a nossa saúde nos relacionamentos, o nosso estar no mundo, né? Então, em povos antigos, né, tinham os povos, as comunidades agrícolas, que era o tempo de colheita, o tempo de plantar, tem os povos orientais, que são os ciclos lunares, né, que são muito vivos ali, tem os maias, que usam lá o sol, o calendário. Então, todos os povos têm esses marcos de transição. E é um tempo em que, se a gente fizer uma pausa para essa reflexão, a gente sai do piloto automático. Porque o piloto automático do dia a dia não permite que a gente faça isso e vê o que realmente importa, né? Como que a gente está se inserindo no mundo, né? Como a gente está cuidando da nossa própria saúde, e a gente é atropelado por esse piloto automático. Então, essas pausas, elas são fundamentais. Então, esse marco de virada do ano novo, a meu ver, junto com o aniversário, né, o aniversário de cada um, é o momento em que as pessoas mais refletem e é um momento solene, né, que eu convido a quem está ouvindo a gente aqui hoje a usar isso a seu favor e refletir. E por que é importante, então, a gente sair desse piloto automático e traçar metas, doutor? Olha, as metas, né? As metas, elas colocam a gente na vida. Se a gente deixa de ter metas, deixa de ter sonhos e objetivos, é até o que pode caracterizar um dos primeiros sintomas, né, de uma tristeza, uma depressão. Todos nós passamos por altos e baixos, é a montanha-russa da vida, né? Mas quando a gente deixa de ter desejos e sonhos, a gente se desconecta da vida. E quando a gente tem sonhos, metas, a gente se reconecta com a vida. Então, ter metas, ter sonhos, ter objetivos é uma forma de, sim, se conectar com a vida e com o movimento da vida, Thelminha. Então, eu vejo isso muito como um movimento. Então, ter metas, ter sonhos, de autocuidado e de cuidado com os outros, com o mundo, é uma forma de se plugar na vida e é a vida acontecendo. E aí, traçar metas ajuda também na organização mental, doutor? Na nossa saúde mental? Ah, com certeza, né?
a meta, né, e a saúde mental, elas convidam a pessoa, né, elas me convidam, te convidam. Quando você traça a meta e entra em contato com os seus sonhos e os seus desejos, esse é um lugar sagrado, lugar dos desejos, dos sonhos. Então, metas que estejam ligadas, a meu ver, né, e ao olhar da neurociência, metas que estão ligadas a lugares de prazer, a lugares do que é importante para você como ser humano nessa trajetória de vida, isso te coloca num lugar de saúde. Por quê? Como eu falei, o piloto automático, ele vai atropelando a gente no dia a dia. E se você deixa de estar conectado com coisas que te alimentam o espírito, seja lá o que espírito signifique para você, né? Mas coisas que alimentem o seu espírito, esse é um lugar de saúde mental. Esse é um lugar de saúde mental e de desatropelo, que você sai do atropelo do piloto automático do dia a dia. Então, sim, para a saúde mental é importantíssimo que a gente cultive essas metas de ano novo, sem que elas se tornem, Thelminha, sem que elas se tornem um motivo para punição, um motivo punitivo, né? Um motivo de obrigação moral. Não estou falando aqui hoje no nosso encontro de obrigação moral. Eu estou falando de um bom motivo para você. O que tem por trás da meta, né? Que é uma coisa que é legal a gente falar por aqui. O que há por trás dessa meta que é um bom motivo para você? O que tem de legal aí? O que você curte nessa meta, nesse sonho? Para você. Então é uma conversa muito de coração aí quando a gente está falando de metas. E se estamos falando de coração, a gente está falando de saúde mental. E aí algumas metas, né, elas também servem para conectar as pessoas. Você pode traçar metas com o seu par, com seus filhos, seus amigos, seus vizinhos. É uma forma da gente crescer junto, né, se sentir parte de uma comunidade. As metas compartilhadas, né, elas são muito bonitas, né? As metas em família, as metas com parceiro, parceira, as metas de trabalho, né? A gente tem os nossos trabalhos, trabalha numa empresa, empreendendo, ou fazendo o que a gente faz no dia a dia. Então, quando a gente tem metas também compartilhadas, sonhos compartilhados, isso dá para a gente um senso de pertencimento, né, de vinculação. E a neurociência tem mostrado para a gente que a coisa que mais traz saúde física e emocional é quando a gente se sente, ó, vinculado, né? Quando a gente se sente junto, quando você tem pessoas que importam para você e pessoas que se importam com você. Então, se você tem metas compartilhadas com essas pessoas, sabendo que cada um tem as suas necessidades, os seus desejos, também as suas individualidades, mas que lugar bom é esse lugar do encontro, né? Thelminha, de metas, onde você compartilha metas com outras pessoas. E é curioso, né? Porque essa virada de ano, para quem é mais festivo e gosta de estar mais junto com outras pessoas, já é em si a realização de uma meta, né? De estar junto, de estar rindo, curtindo juntos, né? Nesses dias de final de ano. É, a nossa saúde social, né, doutor, que a gente tem falado cada vez mais da importância, né, desse pilar também, da gente se relacionar com as pessoas, inclusive nessa busca, né, de realizar as metas. Agora, para concretizar as metas, você costuma elencar 5 atitudes importantes. E aí eu queria que você, por favor, nos explicasse detalhadamente. A primeira delas é ter um bom motivo. Explica melhor, doutor Lucas. É, tem um bom motivo. Eu vou te dar, tem uma palavra que está muito na moda, né, Thelminha, que é propósito, né? Aí você fala, caramba, mas eu não tenho propósito? Poxa, eu estou aqui entregando pizza, né? Ou eu construo aqui um prédio, né? Eu trabalho com obra, né? Eu não tenho, Lucas, que propósito? Eu tenho que escrever um livro, ir para a Lua? Qual é meu propósito? E aí eu gosto muito de lembrar dos meus filhos, quando eles brigavam, Thelminha, brigavam, e aí um falava pro outro, você me bateu de propósito.
Né? Então, o que é o de propósito, né? Claro que ali não era uma situação boa, mas faz parte da vida, testando os limites dele. Mas eu estou falando por que isso, para você se lembrar disso, né? Você que está ouvindo a gente. Quando você tem um propósito, é porque ela estava falando o quê? Ele tinha uma intenção por trás daquele movimento. Então, o propósito é quando você tem uma intenção. E quem vai te dar essa intenção? Sou eu? É a sua irmã? É a sua o seu avô, sua avó. Não, quem vai dar essa intenção é você. E essa intenção é o tal do bom motivo. Essa meta precisa ter um bom motivo pessoal, uma intenção sua e não uma obrigação moral. Porque quando é uma obrigação moral, você vai acabar desistindo, porque vai virar sacrifício. Então, é muito importante que a gente desembale essa meta e procure dentro dela por que, que ela é legal para mim. Qual o significado pessoal dessa meta para mim, né? Por que isso vai me trazer de bom? E se você puder escrever os 5 motivos, né? Porque você tem essa ideia, ok? Você vai escrever 5 motivos pelos quais você está querendo aquela meta. O que aquilo ali vai te trazer de bom? Eu posso dar um exemplo aqui, né? É muito comum no final do ano, início de ano, as pessoas fazerem metas de fazer atividade física, ou mudar de carreira, né? Ou mudar de alguma forma o relacionamento com a mãe, com o pai, com a irmã, ou alguma coisa de trabalho. Qual é a tua intenção por trás daquilo ali, né? Por que aquilo ali é um desejo seu? Escreve 5 motivos que você realmente goste. Porque se você olhar esses 5 motivos todos os dias, você vai começar a querer entrar em ação, né? Então, ter um bom motivo. E aí, para quem está desmotivado, doutor, tem alguma pergunta que a gente deve fazer a si próprio para poder identificar esses motivos, para ele ficar mais evidente, mais claro? Quando há uma desmotivação, né, no sentido de se você tem uma meta, né? A gente está dissecando essa palavra motivação, né? Tem um motivo para ação. E se você não encontra um motivo, é porque essa meta ela está talhada a não ser bem sucedida, tá? Então, Uhum. assim, agora, se você está namorando aquela ideia ali de fazer algum movimento profissional, né, que vai precisar de uma série de ações ali no seu dia a dia, ou de alguma coisa de saúde do corpo, ou ir num médico que você está se prometendo há muito tempo que vai, né, para se cuidar, é importante, né, eu repito, você desembalar quais são os motivos que estão ali por trás. E se você está namorando esses exemplos aqui que eu dei aqui, dessas metas, é porque tem lá no fundo o motivo. Então, a pergunta, eu insisto com a pergunta, né? É o que é que tem de bom nessa minha meta, por trás dessa minha meta, né? O que eu vou ganhar de bom com isso? E aí Uhum. ali você vai descobrir. E trazer cada vez mais, né, complementando a resposta aqui, né, que eu vejo no meu dia a dia, na minha prática, no consultório, né, com as pessoas, quando a coisa dá certo, né, as pessoas conseguem atingir ali aquelas metas, é quando dentro dessa meta, Thelminha, dentro dessa meta tem um desejo, tem prazer. Lembra quando a gente era criança, em que a gente brincava? Né? Eu gosto Uhum. muito dessa ideia da brincadeira. Né? E em oposição a essa coisa da brincadeira, que é a coisa da obrigação moral, do eu tenho que. Então, eu não estou tão interessado aqui, o meu convite não é para a gente chegar com peso, com julgamento moral nessas, né, do eu tenho que fazer isso, não sou uma boa pessoa, eu tenho que provar isso é certo, isso é errado. Eu quero que você entre em contato com a brincadeira que existe por trás dessa meta. E quando eu falo brincadeira, é porque tem a ver com desejo, né? Tem a ver com leveza. Então, dentro dessa meta, há que se ter alguma coisa que tenha prazer para você.
E quando a gente fala prazer, a gente pensa logo no prazer da comida, no prazer de um relacionamento íntimo, né? No prazer, nos prazeres imediatistas. Mas eu estou falando aqui de um prazer de construção, né? Do que vai ter de prazer quando, por exemplo, eu vou engajar numa atividade física. Então, se eu for escarafunchar ali o que tem por trás da atividade física, né? O que me motiva, eu ficar mais bonitão, para ter mais chance de ter uma conquista ali amorosa, alguma coisa assim, né? Então, é o que tem ali. E aí tem um prazer ali. Então, se eu tiver em contato com o prazer que essa meta vai me dar, todos os dias eu sentir estar em contato com o prazer, com a brincadeira, né? Com estar no mundo de uma forma mais leve, eu saio do julgamento moral de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e eu entro mais para o lado do prazer, que aquilo ali vai me trazer no médio e longo prazo. Ou seja, doutor, pelo que eu entendi, a pessoa não pode ficar, então, refém da meta, né? Ela tem que ter alguma flexibilidade, ali, um jogo de cintura, bom humor, é isso? Jogo de cintura, bom humor, otimismo, né? E quando a gente, né, que é um elemento que eu coloco aí nessas atitudes, né? Quando a gente está com essa atitude, que eu chamo de mente de principiante, eu estou ali para ser aprendiz naquela meta. Eu estou aberto à experiência. Eu não estou no 0 ou 100%. Eu estou nos tons, né? Nos tons intermediários ali, em que eu posso estar em contato de pouquinho em pouquinho com aquela meta. Então, e quando eu falhar, quando eu não conseguir, eu não vou ficar. Se eu tenho um coração aprendiz, de principiante, se eu estou querendo entender, me entender como ser humano naquele movimento, na direção daquela meta, aquilo ali não vai me ferir se eu não conseguir fazer num dia ou no outro. Então, eu vou ter flexibilidade para ajustar o caminho, né? Para ajustar o caminho da minha meta ali com carinho, né? Com mais carinho. E isso vai me ajudar a me sustentar nesse processo, né? Então, concretizar essas metas, né, para 2026, ela deixa de ser uma coisa de rigidez e de exigência pesada comigo mesmo e passa a ser uma meta mais humana, de aprendiz, de principiante, de experiência. E eu acho isso muito legal. Eu conversava com uma colega nossa aqui, né, a Paula, e a gente falava que até na virada do ano, né, Thelminha, tem aquela música que o pessoal coloca muito, que é do Gonzaguinha, né? Que ele fala, eu fico na pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita É bonita. viver. Então, ali é a Aham. pureza da resposta das crianças. Então, ali na criança tem brincadeira. Então, se a gente se aproximar dessas atitudes que a gente quer, nessas direções de vida para 2026, em contato com esse lugar do prazer, da brincadeira, né, do estar no mundo com mais leveza e com otimismo, cara, aí as coisas acontecem, né? Agora, se vier com aquele peso, né, do eu tenho que não sei o quê, e se eu não conseguir e eu falhei, aí a gente se encolhe, porque o cérebro, ele entra num processo ali, num processo de medo, né? E quando ele entra nesse processo de medo, ele se contrai, a gente se contrai. Então, esse movimento de prazer e de vida nessas metas, eu acho que é tudo de bom. Você até citou um pouco, doutor, da questão das pequenas metas, né? Essa é uma dica importante que nós até abordamos recentemente no Bem-Estar no Encontro, que, por exemplo, quem quer emagrecer e está ali muito acima do peso, às vezes nem se arrisca a começar porque pensa, eu vou ter que perder 30 quilos, é muita coisa. Mas a pessoa esquece que se ela perder 5% do peso, né, ela já vai ter uma melhora incrível na saúde, no fôlego, na disposição, os exames vão ficar bem melhores. Então, é importante, né, começar pequeno para poder criar um hábito, certo? Obrigado, Thelminha, é isso. Né? Você definiu com uma frase perfeita. Começar pequeno para que aquilo possa virar um hábito, né? Pequeno o suficiente para você conseguir repetir.
é muito verdadeiro isso, né? Porque se a gente coloca uma ação em que eu vá caminhar 2 horas por dia, né? Isso é grande demais. Se eu sou um sedentário, fica grande demais e fica muito difícil de repetir. E se eu consigo um dia e eu acabo falhando nos próximos dias, isso me joga para baixo, né? E eu acabo largando aquele novo hábito. Então, para se tornar um hábito, comece pequeno o suficiente para você conseguir repetir. E aí vai entrar o que você falou muito bem, eh eh que é a experimentar a pequena vitória. Você faz um pequeno passo e experimenta uma pequena vitória, que é o quê? Naquele dia que você caminhou 15 minutos e conseguiu caminhar no sol, você provavelmente vai receber ali na sua retina, né, uma estimulação neural que vai te dar mais dopamina durante o dia e vai te dar mais melatonina no final do dia para dormir, porque você caminhou no sol. E aí você vai dormir melhor. Então aquela tua caminhadinha, mas não é que hoje eu dormi melhor e ajudou no meu sono? Aí você tem uma pequena celebração com aqueles 15 minutos. E aquilo ali vai te empoderando para experimentar mais e mais bem-estar. Então, começar pequeno o suficiente para você conseguir repetir. Porque vai chegar um momento em que esse hábito ele vai se tornar automático. Uhum, Olha o que eu vou dizer aqui, Thelminha. O que que acontece quando a gente fica na, não tem aquela expressão hoje em dia da força do ódio? "Ah, eu fui malhar, eu fui fazer treinar na força do ódio hoje". Tudo bem, um dia você vai na força do ódio, mas você não vai conseguir fazer na força do ódio 7 dias na semana, um mês, 6 meses, né. Então, para aquilo ali se tornar um hábito, a atividade física, por exemplo, como é o seu hábito de escovar o dente todos os dias de manhã, você não pensa: "Ah, eu vou pegar a pasta, eu vou abrir a pasta, eu vou colocar aqui e eu vou esfregar aqui em cima, aqui embaixo", não sei o que. Não, é um hábito. Você já nem pensa mais aquilo. Aquilo ali se tornou um hábito, e você não precisa fazer um sacrifício para fazer aquilo. É porque aquilo ali se tornou um hábito porque você começa pequeno, né, você começa uhum. pequeno. Começando pequeno, a área, né, da repetição tem uma circuitaria neuronal ali, que vai para uma área chamada estriado dorsal. Não precisa se preocupar com os nomes aqui, mas no cérebro, e aquilo ali se torna um hábito que você nem pensa mais. Você já vai calçar o tênis para fazer o exercício sem pensar e sem sacrifício. É uma O início de tudo isso é começar pequeno. E aí quando a pessoa tem uma recaída, doutor, o que acaba sendo muito comum, né, qual é a atitude mais importante nesse momento? Ajustar o caminho com carinho. Quando você tem um juiz interno muito ditador, um tirano que a gente muitas vezes carrega nas nossas mentes, mas só de reparar que isso acontece, né, isso já é uma grande forma de livramento, de liberdade, né. Então, quando a gente reconhece esses julgamentos morais, esse tirano interno que cobra muito perfeição da gente, e a gente sai disso e fala: "Não, espera aí, eu sou um aprendiz, eu estou em contato com prazeres meus, isso vai me dar um prazer no médio e longo prazo". Esses erros, eles deixam de ser, atenção, eles deixam de ser fracassos pessoais e eles passam a ser informações para você ajustar o caminho. Então, opa, né, se não consegui fazer hoje, o que que aconteceu? "Ah, poxa, ontem eu dormi tarde", né. Então, deixa eu entender o que que eu preciso fazer, né, para eu conseguir fazer o meu exercício de manhã, né. Então, realmente, então o que que aconteceu? Eu precisava ter dormido um pouco mais cedo, né. E aí você vai ajustando com carinho, a você mesma, a você mesmo, com carinho, e com carinho ao seu desejo, ao seu prazer que está dentro lá daquela meta, como a gente falou lá em cima, né. Então, quando você está ali em contato com isso, você é mais carinhoso, carinhosa com você mesma, né, com você mesmo.
porque você está respeitando, entendendo o funcionamento do seu cérebro, você está respeitando o seu desejo, os limites reais da vida no dia a dia, e aí as coisas fluem. E aí, outra atitude fundamental dentro disso que você está falando é que para a gente alcançar o objetivo, a gente muitas vezes tem que fazer uma revisão constante ali, um acompanhamento mesmo. Eventualmente, recalcular a rota, saber que isso não é um sinal de fracasso, né, doutor? Exatamente, Thelma, é bem isso que você falou, recalcular a rota, né? Recalcular a rota e saber, né, que a nossa energia interna no dia a dia, ela vai oscilar. Quando está tudo andando bem na vida, a gente fica cheio de energia, né? A gente tem mais força, a chamada força de vontade, né? A gente tem mais força de vontade, só que é a vida real, não é a vida propagada nas redes sociais. A gente sofre, a gente tem desilusões amorosas, a gente tem chateações no trabalho, a gente tem os nossos fantasmas internos. Então a nossa energia vai baixar eventualmente. E isso é natural. Então quero aqui trazer essa naturalidade para dizer que sim, vão ter dias em que a tua energia vai estar baixa, e você não vai conseguir estar tão certinha, certinho ali na sua meta, né? No seu hábito, né? No seu hábito diário. E isso não diz que você é um fracasso, um mau caráter, uma pessoa desprezível. Não, foi só um movimento natural da vida. Então volta, ajusta ali, né, o seu caminho com carinho, né? Começa pequeno de novo, ou médio, se você já tiver com um hábito ali mais frequente, mas você vai dosando isso, respeitando os seus limites humanos. E quando você falou, Thelma, você falou da questão da gente ter alguma forma de medir isso, né? E uma forma muito legal é você ter uma parceira, um parceiro não julgador. Amigo, amigo. Porque amigo, a gente sabe que quando a pessoa é amiga, ela fica feliz quando você está feliz, né? Então, ter alguém ali que vai estar junto com você no desenvolvimento daquele novo hábito. Eu, por exemplo, todas as mudanças profissionais que eu fiz, tinha alguém ali me ajudando, ou profissionalmente, uma pessoa profissional, ou uma amiga, um amigo. Então, esses novos hábitos, é uma grande dica essa, né? Novos hábitos eles são construídos com mais força e mais potência quando a gente compartilha esse nosso sonho com alguém. A pessoa não precisa estar fazendo o mesmo hábito que você não, tá? Pode ser que ela até esteja querendo construir esse novo hábito, mas dividir com alguém que tenha um coração amoroso, né? Que pode ser uma ajuda profissional ou uma ajuda de amigo, amiga, é muito legal. Com certeza, até para a pessoa te dar um feedback, né? Às vezes um feedback positivo de algo que você não está enxergando, mas como nós citamos aqui, né, a importância, às vezes foi um pequeno avanço, você não enxergou, mas quem está vendo de fora conseguiu perceber isso, né? E vai te colocar para cima. E às Total. vezes te dá esse feedback mesmo negativo, uma crítica construtiva, para você poder recalcular essa rota, né? Então, realmente, é muito importante. Então, Muito. dito tudo isso, quer dizer que o sucesso não vem de uma rigidez, né, doutor? Não vem, não vem. Saúde mental não vem de rigidez, né? Saúde mental vem de flexibilidade psicológica. E flexibilidade psicológica, né, ela passa por um lugar em que a gente tem uma estrutura, né, um surfista, né, no mar, né, em que ele consegue se adaptar àquelas ondas que vêm, horas mais calmas, horas mais agitadas, né, mas a gente consegue ir vivendo, né, e se adaptando às ondas, né, como diz a música do Lulu Lu Santos, né, Santos, como uma onda no mar. A gente gosta de música, né, Thelminha? Eu sei que você gosta também. eu Então, amo. então assim, como uma onda no mar, é preciso essa flexibilidade, e ter em mente, né, que você está no mar,
no caso aqui dessa metáfora, porque você gosta de surfar, né? Então, dentro da sua meta ali, volta lá para o início da nossa conversa, o que que tem nessa meta que eu adoro, né? O que que eu Uhum. gosto aí? Porque a gente vai estar falando de gosto. E gosto é lugar de saúde mental, que é lugar de encontro de você com você mesma, de você com você mesmo. E doutor, caminhando aqui para a nossa última pergunta, boa parte da nossa audiência são as pessoas idosas, né? E aí a gente está num momento onde cada vez mais a gente tem trazido essas pautas sobre a importância da gente falar de longevidade, de que a gente quer envelhecer, mas quer envelhecer bem, com qualidade de vida. E aí me despertou essa curiosidade, porque hoje em dia a gente até ver muitas pessoas idosas compartilhando suas experiências de vida, suas novas metas. Muitas pessoas têm plena consciência, né, de que é sempre tempo de aprender algo novo, né, de fazer uma nova atividade. Mas aí eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que não necessariamente se sentem assim, né, com essa questão de viver cada vez mais, vai perdendo um pouquinho ali o interesse, a motivação nessas novas metas. O que o senhor diria para essas pessoas? Eu diria o seguinte, olha, eu tenho um insight aqui que eu falo de coração, que é o seguinte, né? Quando perguntam, né, para as pessoas, né, falam assim: "Ah, viva como se fosse o último dia", né. Se as pessoas forem viver como se fosse o último dia, ia dar uma confusão. Porque ia ter gente fazendo mas o pessoal até mais jovem então, né, ia fazer uma confusão, ia ter gente, querendo você conseguiu imaginar, todo mundo aqui conseguiu imaginar que ia ser uma confusão no mundo, no planeta, né. Aí a resposta que eu dou aqui para essas pessoas que já estão com mais idade, né, se você pudesse viver não como o último dia, como se hoje fosse o último dia. Mas se você pudesse viver como se hoje fosse o primeiro dia, o que que tem ali que vai importar para você, como ser humano, nesse momento da sua vida? Como você quer se conectar com as pessoas? Como você quer ajudar ao próximo, se essa é a sua intenção, né? Como você quer servir, estar ali na sua comunidade, na sua família, no seu bairro, né? O que que você tem de interesse de diversão, né? O que que você tem de interesse sobre coisas de arte, de música, de repente fazer um curso novo, aprender alguma coisa nova, viver como se fosse o primeiro dia. Quem sabe até uma nova profissão, ou quem sabe algo voluntário, né? Então, como se conectar com a vida, eu imagino que seja muito isso, né? Essa ideia ela me caiu muito, com muito carinho, né? E eu quis transmitir isso hoje aqui para a gente, né? Se a gente vivesse como se fosse o primeiro dia, e nada melhor do que pensar isso numa virada de ano, né? Numa virada de ano e para as pessoas que vivem essa melhor idade com toda a sua experiência e bagagem de vida, né. Com certeza essas são as melhores pessoas para fazer essas escolhas de viver como se fosse o Total. primeiro dia de vida. Adorei, doutor Lucas. Aliás, adorei esse nosso bate-papo. Eu sou uma pessoa que eu encaro a vida como se fosse uma grande universidade, assim, onde a gente sempre tem algo novo para aprender, sempre tem uma experiência nova para poder viver e que a gente sempre tem que estar colocando projetos esse que todo final de ano eu compro uma agenda física, por mais que a gente esteja aí na era da tecnologia, mas eu gosto de colocar no papel as minhas metas, mas mais do que isso, eu gosto de refletir como é que eu vou fazer para tirá-las do papel. Porque eu não quero que elas fiquem lá no papel o ano inteiro. Algumas ficam, e está tudo Isso, bem. E a gente recalcula a rota, como o senhor bem disse, para que elas saiam do papel no outro ano, às vezes leva mais de 2 anos até, mas é sempre essa motivação que o senhor falou, de: "Nossa, e aquela meta ali de 2 anos atrás? Tá ali ainda, mas por que que tá? Porque o que talvez que eu não tá, né? O que olhei". que tem de legal nela? Eu É. não olhei com tanto carinho, assim, para ela, o que é que tem de legal nela. Então, nossa, aprendi e me identifiquei muito
com esse assunto. Lindo, Muito doutora obrigada, viu, Thelminha. E você é o exemplo vivo disso, a gente que te acompanha, né? Dessa sua capacidade de, você falou da universidade da vida, né? De você estar vivenciando, né, as experiências que a gente vê você trilhando, né? E é muito inspirador para todos nós. Obrigada, doutor. Olha, desejo um ano de 2026 cheio de metas e realizações para o senhor também e para todos os nossos ouvintes. Com tudo. Esse podcast teve produção de Paula Neiva, gravação de Fernanda Lanza, edição de Guilherme Amatucci e direção de Karina Dorigo. Eu sou a doutora Thelminha e aqui no podcast do Bem-Estar tem informação útil para a sua saúde. Compartilhe com a família e os amigos e um feliz 2026. Até a próxima!